Salve, salve, rapaziada, Tática Didática, começando mais um vídeo aqui. E hoje a gente vai falar sobre a carreira de Romelu Lukaku, centroavante belga, muito bom de bola. Aliás, que vai jogar no Chelsea de novo nessa temporada aí. E a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a carreira dele e o que aconteceu, né, com os números e no time que ele estava, como que o time jogava e por que os números aconteceram dessa maneira, como a gente vem fazendo nos demais aí vídeos. Então, números na tela do Lukaku. Cara, o Lukaku, quando ele era apenas um Lukaquinho, lá na Bélgica, ele começou lá no Anderlecht. E no Anderlecht, ele surgiu como um centroavante muito mais móvel do que ele é hoje, né? Hoje ele tem o vigor físico, tudo mais, a força, mas quando ele era bem novinho, ele era muito magrão e muito mais ativo na partida, né? Ativo no quesito pegar, tocar, fazer pivô e tal. E ele começou com números muito bons ali no Campeonato Belga, campeonato de projeção, né? Para as demais ligas grandes da Europa. Os números dele no Anderlecht foi bom. Com 17 anos, ele estreou, fez a sua partida de estreia. O desempenho dele no clube em 2 temporadas, ele não teve lesão, isso é muito bom para ganhar cancha, para ganhar tempo de jogo, experiência. Ganhou o Campeonato Belga e o desempenho no clube foi 95 jogos, com 39 gols e 18 assistências. Números muito bons, mas nessa época é importante falar que o número de assistência dele foi bom porque ele era mais móvel. E ele também tinha... Ele usava bastante da velocidade também. Ele era um jogador completamente diferente do que ele é hoje. E é lógico, né? Ele tinha 17 anos. E aí que tá, para mim, um pouquinho do erro do que o Chelsea vem fazendo. O Chelsea, geralmente, ele contrata os jogadores muito verdinhos, né? E aí, o que acontece? Quando ele veste a camisa do Chelsea, que é um time que tem muita pressão, muita cobrança por resultado, talvez eles sintam um pouco a pressão. Eu falo eles porque já aconteceu com o Lukaku, com o Salah, com o próprio De Bruyne também. Então o Chelsea pega esse jogador muito novinho e já cobra demais dele, né? E aí isso aconteceu com o Lukaku também, não foi diferente. Na primeira temporada dele pelo Chelsea, em 11-12, ele jogou 23 jogos com 9 gols e 2 assistências. Os números não são ruins, mas é que como o Chelsea é uma cobrança muito grande, ele acabou sendo emprestado nos anos seguintes para o West Bromwich, né? E lá ele conseguiu desempenhar um pouquinho mais o futebol dele e jogar mais. Por quê? Porque o West Brom, na época, era um time que jogava muito na base do Lukaku. Colocavam o jogador lá na frente como referência, como o Lukaku, e o time jogava em função dele. Então ele conseguiu aumentar seu número de jogos ali, número de gols e jogos também, né? Nas próximas temporadas que a gente vai ver, ó, 38 jogos, 17 gols e 7 assistências. Isso em 2012, 13, quando ele estava no West Brom. Em 2013, 14, ele jogou metade no Chelsea, metade no West Brom também, mas o West Brom ele teve muito mais êxito no West Brom do que no Chelsea. E realmente a gente tem que analisar um pouquinho nessas temporadas aqui que ele jogou no Chelsea, no West Brom e no Everton, como é importante você respeitar o passo a passo do jogador, né? Você às vezes queima etapas como um jogador, isso faz com que tome uma decisão precipitada lá na frente. Isso aconteceu demais com o Lukaku. Ele não conseguiu se firmar no Chelsea e jogando no West Brom, ele conseguiu um pouquinho mais de resultado e depois ele foi para o Everton. Depois do West Brom ele foi para o Everton e conseguiu ter melhores números assim, na temporada 14 e 15 aqui, ó, e jogar até 16 e 17. Ele no Everton ele teve bons números e bom destaque. Por quê? Porque é um outro time também que tem um outro tipo de cobrança em relação ao Chelsea, né, rapaziada? Então isso foi muito importante. E na época ele já estava se formando um jogador muito mais maduro, um jogador muito mais forte também emocionalmente e fisicamente. Então, assim, fisicamente ele já estava mais um touro, já estava mais forte, estava chegando um pouquinho mais nas bolas e utilizando muito do vigor físico para conseguir marcar os seus gols. Outra coisa importante do Lukaku foi a intensidade que ele ganhou nesse período, tá? A Premier League sempre foi um jogo muito intenso, um jogo muito rápido, que exigiu muito do vigor físico do jogador. Então, o Lukaku ele desenvolveu demais esse fator físico jogando esses anos na Premier League em times um pouco menores, né, no West Brom e no Everton. Menores aqui que vocês entendam é não ser protagonista, tá, rapaziada? Porque assim, vai falar, o Chelsea não é grande, tal, beleza, mas o Chelsea, ele é um protagonista. O Chelsea, ele tem a obrigação de brigar por títulos. O West Bromwich e o Everton, não. Então, é nesse sentido de grandeza que eu tô falando aqui. Em 2017 ele teve, em 2015, 16 e 16, 17 ele teve excelentes números. Isso fez com que ele chamasse a atenção do Manchester United. A gente vai chegar aqui no Manchester United, onde ele já é o Romelu Lukaku, onde ele já é um cara reconhecido
mais internacionalmente, ele já é um cara muito mais com cancha, já é estabilizado no mercado também. E no Manchester United, aí que ele faz a primeira temporada dele muito boa no United, né? Ele faz 51 jogos, com 27 gols e 9 assistências. Isso é muito bom, é uma média muito boa, realmente. Isso na época que o Manchester United estava com uma concorrência muito forte de um Liverpool, que estava muito bem, com o Manchester City dos 100 pontos, que é desse ano aí também. Então ele consegue chamar um protagonismo no United, que foi muito relevante para o Manchester na época, tá? Na outra temporada do United, ele acabou tendo um pouquinho mais de lesão, foi um pouquinho mais difícil para ele, e foi mais difícil para o Manchester United também. Acho que justifica aí o número baixo de gols, né, relativo, muito também pela fase que o Manchester United estava. O Manchester United estava naquela fase de transição de José Mourinho para Solskjaer, e muitos jogadores ali estabilizados, acomodados, treta entre os donos e os diretores do clube, treta entre o jogador, vestiário difícil, sempre foi difícil o vestiário do Manchester United, e teve lesão também, e aí o Lukaku, então, ele finaliza sua passagem pelo Manchester United com uma certa desconfiança e dificuldade pela essa temporada 18-19. Por quê? Porque ele tem rumores de que, que o vestiário era difícil, tem pouco desempenho em gols, né? E desempenho de jogo também dele foi muito fraco. Por quê? Porque o Manchester United não conseguia... não era um time que conseguia chegar tocando, não era um time que conseguia chegar de uma maneira interessante para ele marcar gols. Era um time que vivia muito na base da ligação direta, ele jogava lá muito afastado, era um time meio ilhado. Então, era por isso que também foi muito difícil essa passagem dele pelo Manchester United. E ali no finalzinho, ele faz uma escolha muito boa para a carreira dele, rapaziada. E aí que tá, né? Para a carreira dele, foi muito bom ele ter ido para a Itália, cara. Por quê? Porque ele jogou Premier League, vou até pegar aqui pra gente não... Ele jogou Premier League de 2011 a 2019, então ele fica aí 8 anos na Premier League, e a Premier League ela faz com que, como eu já falei aqui, faz com que o seu físico fique muito bom. E o Lukaku realmente ele tem um físico muito bom, mas para a Premier League precisa de um algo a mais, precisa de uma intensidade muito forte, precisa de um momento defensivo sem a bola muito forte também. Já na Itália, se você tem um físico muito bom, você não vai ser tão exigido defensivamente falando. E não é o Lukaku marcar lá atrás, não. É só o Lukaku não precisar fazer tanto esse papel ali de fechar os espaços e tal. A Inter acabou jogando para o Lukaku, né, nessas 2 temporadas, e o Lukaku estourou de meter gol. E por isso volta hoje para o Chelsea, valendo 130 milhões de libras, né. 2019-20, ele faz 51 jogos na temporada, é o recorde dele junto com a 17-18 ali do Manchester United. 34 gols e 6 assistências. O que acontece aqui? O Lukaku, pode ver o número das assistências dele como caiu. Ele parou de ser aquele cara de tentar voltar um pouquinho para fazer um passe, ou aquele cara de tentar armar um pouquinho mais o jogo. Ele virou um centroavante, cara. Um centroavante na Itália, que gosta da bola aérea, que gosta do contato físico. É um futebol menos intenso do que na Premier League. Não estou falando que não é intenso na Itália, estou falando que é menos intenso do que a Premier League. E é um jogo onde, se você tem um vigor físico e uma velocidade, você consegue se destacar muito. É um jogo perfeito para o Lukaku, o italiano, né? Que aí ele arregaçou de fazer gol. 34 gols, batendo seu recorde pessoal mesmo. 34 gols na temporada em 51 jogos. Uma média muito boa. E no ano seguinte ele conseguiu o título da Série A pela Inter, acabar com a hegemonia da Juventus, que foi uma coisa muito grande ali na Itália. Com 44 jogos na temporada, 30 gols e 10 assistências. Então, assim, eu acho que o Lukaku, cara, ele chega hoje pro Chelsea, que ele acabou de ser contratado aí pelo Chelsea, de uma maneira, voltando aqui, ele chega pro Chelsea agora, cara, com muita moral, primeiro, né? E segundo lugar, ele consegue trazer de volta pro Chelsea um centroavante de muita qualidade, de muito respeito. O Chelsea acabou de ser campeão da Champions League e consegue contratar um dos melhores centroavantes do mundo. Então ele chega para agregar num dos melhores times do mundo e o time vai jogar para ele também. Ele já meteu gol no Arsenal agora. Então acho que o Lukaku, cara, ele fez, né, do Manchester United para cá, ele fez as escolhas muito boas na vida dele em relação à carreira. E um começo um pouquinho conturbado, porque pulou uns degraus da escada muito rápido, saiu da Bélgica, foi direto para o Chelsea, uma cobrança muito grande, acabou tendo que voltar um pouquinho aí nessa escada, West Bromwich, Everton,
para depois ir para o United, despontar no United. Aí do United ele faz a escolha muito boa de ir para a Itália, como a gente falou aqui no vídeo, e agora ele volta para o Chelsea para se consagrar e para fazer muito gol. Eu acho que o Lukaku vai fazer muito gol nessa temporada aí. Rapaziada, deixa o like aí no vídeo, compartilha com os amiguinhos aí, e tamo junto, e até a próxima. Valeu!